Algumas vezes, os fantasmas do medo, da ansiedade, da culpa e de tantos outros sentimentos conflituosos deixam a nossa vida nublada e chuvosa. Para trazer a harmonia, a luz, o florescimento da jornada de volta, nós precisamos trabalhar esses sentimentos, sabe? Enfrentar nossos fantasmas, conversar com eles e resolvê-los. Vamos juntos? Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do GRESG. Hoje nós vamos falar no Conversando com os Nossos Fantasmas sobre a preguiça, que está no capítulo 2 do livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles. Olha, a preguiça ela tem um fator determinante nele, que é a desmotivação. Quando o indivíduo se sente desmotivado a permanecer, a continuar a sua vida. Então, flui ele para um campo perigoso das paralisações. Paralisação física, paralisação mental, paralisação dos seus campos de comandos internos, íntimos, a partir do coração. Então, nós somos dotados de potenciais espirituais que estamos desenvolvendo aí ao longo de muitas e muitas experiências reencarnatórias. Não pense você que a sua psique formada agora, o seu si mesmo de hoje, seja uma construção aleatória. Não, ela veio seguindo cada fio dessa construção, ele está interligado ao próximo fio e ao fio que ficou. Um exemplo, quando nós lá, na época do primária, que pegávamos uma pedra e polia aquela pedra, nós estávamos desenvolvendo o psique. Você observa isso quando você estuda antropologia. Se você pega uma caixa craniana de um primata com uma caixa craniana de um Homo sapiens, você vai observar que ela cresce, essa caixa cresceu, porque o cérebro precisou crescer e empurrou a caixa, e ela teve que dar espaço para o cérebro. O que significa isso? Se cada lobo ali foi crescendo, ele foi criando os seus hemisférios, né, direito, esquerdo, se ele foi criando as suas possibilidades, é porque nós estávamos alinhando fios de construção psíquica. O espírito que se materializa, né, em termos físicos, ele tem o perispírito que também passa por essa proposta de crescimento. O perispírito, quando ele vai entrar num novo corpo, naquela fase primitiva, ele vai expandindo a própria caixa craniana, porque ele está expandindo o entendimento. Olha que interessante. Então, você está vindo de todo aquele passado, né? E de todo esse passado histórico, construtivo, impulsionado pela expressão de avanço da mônada divina que você é, que eu sou, que todos nós somos. Então, nós estamos impulsionados por ela. Enquanto nós damos atenção a essa propulsão dela, nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Porque tem um interesse. Tem alguma coisa que nos faz buscar esse crescimento. Por exemplo, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho alguma outra coisa que me encaminha para esse crescimento. Então, eu renasço, eu tenho uma proposta de vida nova, dentro dessa proposta eu tenho sonhos, e dentro desses sonhos, o que? Eu trabalho para chegar a concretizá-los. Então, isso é interesse pela vida. Isso é a força, é o que conduz a força do dinamismo que temos, que somos. Agora, se chega num determinado momento, eu começo a perder esse interesse pelas coisas, pela vida, pelos meus sonhos, o que vai acontecer? Eu começo a diminuir o potencial dinâmico que promana de mim. Eu começo a obstaculizar esse progresso, essa propulsão, esse dinamismo que vai impedir o meu progresso.
Então, eu começo a ficar lento, começo a ficar sonolento, começo a não querer mais entender essas coisas que estão acontecendo lá fora. Ah, você gosta tanto de tal lugar, de falar com tantas tais pessoas em tal evento, vamos. Ah, não estou mais pensando nisso. Então, você começa a entrar num processo de lentidão mental. Essa lentidão mental, ela vai aumentando à medida em que você vai dando para ela oportunidades de aumento. Então, vem o estímulo. Olha, vamos nós, a gente vai todo mundo, né? Vai ser bom, a gente vai fazer isso acontecer. Quer dizer, cria-se o estímulo e a pessoa não aceita o estímulo. A pessoa se recusa dentro do estímulo. Ela não dá força para que o seu dinamismo interno a conduza àquele momento que tantas vezes ela gostou. Então, há um entorpecimento na mente. E a mente vai começando a funcionar de maneira mais lenta. Olha, toda vez que a mente diminui o seu dinamismo, ela nos leva aos primarismos. E você vai observar que os primatas, eles eram assim, muito lentos. Por isso que eles levaram 7 milhões de anos para sair da sua estágio inicial no homem para um estágio mais avançado aí do Homo tecnológicos. Levou 7 milhões de anos. Por quê? Porque essa mente ela foi dinamizando lentamente. Então, quando eu faço o caminho contrário, eu tendo a fazer o quê? A voltar ao primarismo. Que é apenas comer parcamente, beber parcamente, beber, que eu falo, uma água, um suco, conversar parcamente. A mente primitiva ela não gosta de muita conversa. Ela gosta mais de ver, observar, de ritos, celebrações, mas esse entabular conversações, isso aí é mais para trás, mais para frente, quando ela cria uma linguagem própria. Então, ela fica mais reclusa dentro dela. Então, o ser que chega nesse nível, ele fica preso dentro do seu passado histórico, do seu passado antropológico. E aí ele vai começando a criar situações muito perigosas, muito desnecessárias para ele, né? Porque ele não quer mais trabalhar, ele não quer mais funcionar enquanto uma criatura normal, uma criatura que nasce para a progressão. Então ele fica muito preso, né? Aí ele só quer saber de ficar confortável e descansar. Sempre ele está cansado, sempre ele não quer, ele acha que não tem forças de ação, não tem nada disso, ele está sempre cansado, né? Aí começa o tédio, né? Vem o tédio, que aí começa a dominá-lo. Aí ele vai falando, poxa vida, não estou gostando nada disso, essa minha casa aqui é muito ruim, nossa, essa cidade é terrível. Então tudo para ele começa a ficar ruim, porque não tem mais a relação com o mundo externo nas suas apropriações. É importante a gente entender essa questão de onde nós estamos situados. Então, cada um mora numa cidade, digamos. E cada cidade ela tem um estímulo para a mente. Cada uma cidade. As cidades muito grandes, as cidades menores, as cidades médias. Então, tudo isso não é por acaso. Nós não estamos nessas cidades aleatoriamente. Nós estamos seguindo a um padrão de necessidade mental. Então, por exemplo, se eu moro numa cidade de porte médio, eu preciso daquilo. É dentro daquela movimentação da cidade de porte médio que a minha mente vai funcionar melhor. Se eu estou na cidade menor, é dentro daquele padrão da cidade menor, dentro das possibilidades que ela oferece. E da cidade maior também. Então, veja bem, nós estamos colocados no lugar certo. Agora, quando eu não me adapto a isso e me recolho na posição de eterna busca de descanso, de conforto, sem fazer nada, eu estou gerando tédios. E isso vai me dar problemas seríssimos lá dentro da minha estrutura, né, espiritual. Né? Agora, veja bem, como que começa isso? De que maneira que isso acontece? A Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela propõe que seja a baixa estima. É quando eu já não gosto mais de mim, eu já não me sinto mais enquanto um ser
de representatividade individual e social. Eu já começo a não gostar mais de mim, acho que eu não presto para nada, acho que eu não sirvo, acho que as minhas coisas são horríveis. Olha, isso é fator determinante dentro desse processo, né? de enrubescimento, de voltar para a casca, voltar para o antigo. É esse tédio. O que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que combater isso aí. Entender que eu não posso ser uma pessoa de baixa estima por esse processo que a gente já conversou. Quanta coisa nós já fizemos para evoluirmos ao ponto de chegarmos hoje a essa criatura que vive neste mundo de grandes progressos intelectuais, tecnológicos, científicos. Eu ajudei a fazer isso de alguma maneira. Eu estou em baixa estima porque eu não consigo o que eu quero, eu não consigo um emprego tal, eu não consigo isso. Olha, mas você não consegue aquilo que não precisa para você. O que o Espiritismo nos ensina? Não é que cada coisa vem no seu tempo e vem na proporção certa, na dinâmica exata? Então, por exemplo, o que adianta eu querer ser o escultor do Cristo Redentor? Não, eu não sou o escultor do Cristo Redentor. Eu não tenho essa propensão para isso. Eu não sei, eu posso até querer, mas eu não sei fazer. Mas o que eu sei fazer? Eu sei fazer um angu à baiana que ninguém faz igual. Está feito. Então vai fazer o seu angu à baiana. Que daqui a pouco você vai inventar uma outra receita, vai inventar outra, e daqui a pouquinho o seu angu à baiana já multiplicou em muitas e muitas, muitas outras possibilidades. Porque você desenvolveu o teu potencial na medida certa. A baixa estima é o contrário. É quando eu já quero fazer o Cristo Redentor, quando eu não sei fazer nada que venha, nem tirar a pedra ou o mármore que construa o Cristo Redentor. Vejam que interessante. É quando eu quero queimar etapas. Eu quero queimar as etapas. E aí, o que acontece? Como eu não consigo, porque se eu queimar a etapa, eu não tenho ligações, eu não tenho continuidades, né? E nem sincronicidades, o que vai acontecer? Eu caio na baixa estima. Eu queria ser um expositor, uma expositora dos grandes congressos, dos grandes eventos espíritas. Não, meu amigo, às vezes não é teu lugar. Lá você não vai se sentir bem. Você acha que vai se sentir bem, mas a vida tem certeza. Então ela não te deixa ir. Aí o que vai acontecer? Você vai criar uma baixa estima por causa disso? Não. Vamos dialogar com a vida. Olha, a vida não quer que eu vá. E tem alguma razão para isso. Senão, minha gente, as consequências são graves. Olha o que a Joana de Anjos diz, né? Ela diz o seguinte: a indolência paralisadora pela falta de ação conduz à flacidez muscular, à perda de movimentação, às dificuldades respiratórias, digestivas, num quadro doentio que tende a piorar cada vez mais caso não haja uma reação positiva. Então, eu tenho que sair daquilo. Há depressões, minha gente, que duram milênios, sabia? Precisamos tomar cuidado para não entrar nisso. Você imagina uma depressão como um vale, né? Então você está lá em cima da montanha vendo tudo aberto, beleza, tudo gostoso de ver, tudo amplo, né? Ar puro. Aí, de repente, você cai num vale, fica no fundo do vale, no estado de depressão. No fundo do vale pode ter charco, pode ter répteis, pode ter um monte de coisas que vão te prender ali. Isso vale a pena? Então, precisamos entender, e isso é fatal, é necessário para todos nós entender a nossa filiação a Deus. Somos filhos de Deus. Né? Joana vai colocar, ó, a mente não exercitada em pensamentos saudáveis descamba para o entorpecimento ou para o cultivo de ideias destrutivas, vulgares, insensatas, que sempre agravam a conduta perniciosa. Então, é uma volumar de descalabros, né? E de descidas a planos inferiores da consciência. Ora, a nossa consciência ela é esplêndida, porque ela nos conecta com a verdade divina. Eu vou deixar isso tudo passar? Né?
Então, a pessoa, quando chega nesse ponto, vou falar o que a Joana disse também, para ficar mais explícito. Olha, o paciente, nesse caso, prefere ser lamentado a receber amor. Experimentar compaixão até a companheirismo estimulante. Permanecer em solidão a experienciar uma convivência agradável. Mas ele que quis que fosse assim. Ele que se projetou para isso. Né? Então, é preciso que haja em nós um movimento contrário. Se você começa com essa coisa de eu não sirvo para nada, eu estou, né, nada que eu faço dá certo, e trará essas informações, você está a caminho desse processo de morbidez, por autodeterminação. Mas eu vou ficar quietinho no meu canto, que aí ninguém me incomoda, eu não incomodo ninguém. Não. Pelo contrário. Eu gosto muito da casa da Dona Vitória. A Dona Vitória era louca para tocar violino na vida dela toda, desde menininha. Quando ela nasceu, ela via aquelas pessoas tocando violino. Na cidade dela tinha gente tocando violino, pessoas da família dela, e ela queria tocar violino. Mas a menina cresceu, e naquela época casava-se muito cedo. Quando ela tinha lá os seus 15, 16 anos, o pai dela já mandou ela casar, e pronto, ela foi criar os filhos dela, e aquela confusão toda, e ela nunca pôde tocar violino. Nunca pôde. E Dona Vitória ficava naquela coisa, mas eu quero tocar violino, eu preciso tocar violino. Em vez dela fazer aquela reclusão de rebeldia, obstinando-se a uma baixa estima, ela falou, não, eu vou tocar violino, vou assim. E ela foi crescendo, e o tempo foi passando. Ela se tornou mãe, tornou avó, bisavó, e chegou bem velha na vida física. Quando ela tinha lá os seus 90 anos, ela sempre foi muito decidida, ela sempre lutou muito para ajudar. A vida, ela queria violino, mas a vida dava para ela filhos, netos e bisnetos, e tataranetos. Então ela tinha que ajudar, porque ela era uma referência para aquela família. Então ela entendeu, eu sou referência aqui, então eu tenho que lutar por isso. Aí chegava aqueles netos, tudo nariz melequento, com roupa para lavar, aquela coisa, ela ia lá com todo carinho, abraçava o neto, vem cá meu filho para te ajudar, vem cá minha filha, né? E assim ela se estabeleceu. Quando ela chegou com 90 anos, ela sentiu umas dorzinhas lá, que ela nunca tinha sentido antes, ela foi no médico, o médico falou assim, dona Vitória, depois de todos os exames feitos, eu concluo que a senhora está com câncer. E a senhora tem pouco tempo ainda nesse corpo. Bom, você já reunir a sua família para avisar, porque ela sempre foi muito decidida e muito importante na família. Daí ela reúne a família, assim. Chama todo mundo. Aí foi uma galera, né? Porque você imagina, tinha tataranetos e já tinha netos que tinham casado, né? Bisnetos, assim, uma família imensa. Naquela família, aquele jantar, que eles faziam muito isso, ela morava numa casa muito ampla, retirada, assim. Então, é uma casa muito bonita, muito ampla, com piscina, com arvoredos, enfim. Aí ela fala para eles, olha, o negócio é o seguinte, eu reuni vocês aqui porque eu preciso de um presente que vocês me deem. Aí o pessoal, sabe que é um presente? Mas que presente você quer? Eu quero um violino. E que seja um Stradivarius, não venha com qualquer coisa, não. Ela conhecia de violino. E aí os caras assustados com aquele pedido, né? Uma senhora de 90 anos pedir violino, eu quero um violino. Meu sonho foi sempre tocar violino, por que eu não posso tocar? E aí, o que ela faz? Eles dão para ela o presente e ela começa lá, né, com suco de laranja, que é um dos métodos de aprendizagem de violino. Ela começa lá a fazer o seu suco de laranja e aquilo incomoda, porque, coitada, ela não tinha mais essa mobilidade muscular, né, para isso, mas respeita-se. Aí, um dia, uma das bisnetas dela, ou alguma coisa assim, foi lá fazer um trabalho, né? Ficou trabalhando com ela, então essa menina pergunta para ela, menina de uns 15, 16 anos, pergunta para ela assim, vó, por que você gosta de tocar violino? Por que isso? Aí ela contou assim, olha, isso não conta para ninguém que eu vou te dizer, só depois que eu morrer você pode contar. É porque eu sempre tive vontade de tocar violino, sempre, a minha vida inteira. Eu era mais nova que você, eu já falava que seria violinista de uma grande orquestra, mas a vida me deu outra coisa, a vida me deu vocês, que eu amo profundamente, então eu me dedico a vocês, mas o meu sonho de ser violinista continua. Então, minha filha, eu sei que eu vou desencarnar e vou reencarnar. Na outra encarnação eu vou ser violinista. Então, eu já estou aprendendo violino desde uma vez.
Já levo algum conhecimento para a próxima encarnação. Gente, isso é emocionante saber isso. E isso aconteceu de fato. Então, para que eu vou entrar nesse estado de morbidez, né? Perigosíssimo, né? Então, eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que começar a ler livros bons, livros que os personagens me estimulem a uma outra atitude, né? Eu tenho que fazer as terapias naturais que eu conheço do passe, da água fluida, das orações, e partir para a vida, partir para o meu conteúdo de espírito. A cama é muito gostosa, mas para o repouso natural das horas do dia, não para uma vivência nela. O sofá, aquelas redes, tudo isso é importante, mas para um determinado tempo. Deus é dinâmico. E Jesus falou assim: o meu pai trabalha até agora e eu também. Então, que eu também possa trabalhar. Se chegar para você essa vontade mórbida de ficar parado, sabe? Achando que está todo mundo contra você, que os obsessores todos do umbral vieram para te aporrinhar a vida. Se chegar nesse ponto, lembre da história da Dona Vitória. Pega teu violino, cuida dos teus afazeres e toca nas horas de folga. E se estimule. A autoestimulação, a autoestima, a busca do seu valor pessoal, o entendimento de que você só chegou até aqui porque você lutou muito. Você foi muito grandioso, muito grandiosa para chegar onde você está, como ser humano. Então, meu amigo, minha amiga, força, nada de preguiça, sempre trabalhando, sempre produzindo em nome do bem. Deixo para você meu abraço, que isso possa ser útil para você, tá? Um grande abraço, fique com Deus.